A SLC Agrícola, uma das maiores empresas do setor de agronegócio, vai fazer desdobramento das suas ações. Ou seja, uma ação dela vai virar duas. Vou mostrar tudo isso agora, se vai ser vantajoso esse desdobramento. Mas antes da gente conversar sobre ela, sobre os dados fundamentalistas e qualitativos da empresa, se inscreva no canal aqui, pessoal, é muito importante, tá bom? Mas vamos lá então, galera. Bom, pessoal, a SLC Agrícola, a SLC E3, aprovou o desdobramento da ação ordinária dela, passando de uma ação existente para duas ações ordinárias. Sendo assim, a empresa passa a ter agora aproximadamente 443 milhões de ações ordinárias, tá? Ela está no novo mercado. O desdobramento da ação vai acontecer em um prazo de até 3 dias, tá? D mais 3, conforme estamos acompanhando aqui. E o desdobramento, pessoal, visa bastante o aumento da liquidez das ações da companhia para facilitar o acesso para pequenos investidores e investidores não profissionais. Esse é o principal ponto e também é um dos motivos muito relevantes que fazem essa migração ser interessante, principalmente porque uma cota inteira de 100 vai reduzir consideravelmente, pessoal. E até para trazer mais detalhes para você como que funciona essa modificação, ficou da seguinte situação, pessoal. Uma ação vai virar duas, conforme eu relatei para vocês. Uma ação que custava R$ 38,53 vai custar agora R$ 19,27, conforme o preço atual, tá bom, pessoal? Pode ter uma variação aí. Então é simples, não tem muita coisa ao que se falar, é basicamente a mesma coisa que BB Seguridade. Essas mudanças são muito benéficas para trazer liquidez, uma maior quantidade de pessoas comprando essas ações que fazem desdobramento. E outro ponto que pode afetar também, mas que é irrelevante também, até porque se você tem uma ação, ela vai virar duas, logo você vai receber a mesma quantidade de dividendos. Mas, para conhecimento de vocês, levando em consideração os dividendos pagos em 2023, R$ 2,60 pagos virariam R$ 1,30 por ação. No caso, R$ 2,60 era se baseando em R$ 38,53 e agora esses R$ 2,60 vão ser R$ 1,30 por ação. Você vai receber duas vezes esse R$ 1,30. Perfeito? Então é simples, não tem muita coisa a se fazer. Na minha opinião, é muito positiva essa mudança, tá? Mas até trazendo para vocês alguns destaques principais de SLC Agrícola. Será que vale a pena investir nessa empresa no atual momento? Quais os pontos positivos e negativos? Vamos analisar agora. Bom, primeira coisa, precisamos compreender o que a empresa faz. Galera, é o seguinte, ela tem 4 pontos primordiais aqui, que é a produção de algodão, soja, milho e sementes. Ela está localizada em 7 estados do Cerrado brasileiro. Existe também área própria e também área arrendada. Conforme todos estão ambientados, né? Caso você não saiba, a empresa também faz arrendamento de terras. Outros pontos também, na parte de grãos, ela trabalha com tradings, ração animal e indústria alimentícia. Na parte de algodão, também faz tradings e trabalha com a indústria têxtil. Na parte de sementes é a produção e a agricultura. E até trazendo esses números mais visual para vocês, vejam o portfólio da empresa, quanto à área plantada, 20% é destinado para milho, 24% para o algodão, 51% para soja, tá? A receita já tem uma maior volatilidade. Reparem que o algodão nesse ponto já sobe consideravelmente, tá? E o já levando em conta o EBITDA, a soja assume a liderança do algodão, pelo menos ela sai da média desses dois comparados à receita, ok? Falando agora do lado oposto das receitas, os custos de produção, vejam que é bem equilibrado esses custos, tá? Com foco principal em fertilizantes e defensivos, fora também as sementes. Reparem que esses gastos principais aqui são todos em moedas estrangeiras, em dólar.
esse é um ponto que afeta demais a empresa, tá? A produção, e é um ponto que a empresa está tentando estabelecer alguma estratégia para reduzir esse laço, mas não tem como, né? A empresa trabalha diretamente com commodity, certo? Mas agora conversando um pouco sobre o modelo de negócio, a localidade da empresa, reparem que ela trabalha de uma forma bem equilibrada, onde existe uma parte da sua fazenda que é própria, outra parte é arrendada. Existe também uma estratégia para a parte de lavouras e também desenvolvimento agrícola, ok? Está bem equilibrado. Vejam aqui uma fazenda dela que fica localizada na Parnaíba. Até trazendo para vocês de forma mais detalhada, mais visual, essa diversificação, vejam que a área plantada hoje pega 54% de toda a sua utilidade da terra. Sobre suas terras, vejam que as localidades da empresa está mais focado no centro-oeste brasileiro, tá? Pegando ali 40% no Mato Grosso e 10% aqui no Mato Grosso do Sul. Vejam também que existe uma parte no Maranhão e na Bahia, tá? Que pegam valores bem consideráveis aqui, sendo que o Nordeste hoje está pegando 46% de toda a sua localidade. E até por conta dela estar dividida em duas partes do Brasil, Centro-Oeste e Nordeste, ela está sendo bastante afetada por conta do clima. Todo mundo está acompanhando, estamos passando por momentos bem quentes aqui no Brasil. Recentemente até saiu uma notícia que a parte central do Brasil vai passar por um período bem quente nessa próxima semana, e isso vai afetar diretamente a produção agrícola, pessoal. E esse é até um dos principais pontos que a empresa relata aqui, que é uma variável do negócio. E aqui eles relatam algumas das estratégias que a empresa trabalha, que é a parte do posicionamento geográfico, da quantidade de variedades, a parte do câmbio, política de hedge, para se proteger caso ocorra esses problemas climáticos. Eles trabalham bem a fundo quanto ao controle de gestão, quanto também ao preço das commodities, que está muito linkada ao câmbio também, tá? Isso afeta demais. E a produtividade. Todos esses aspectos fornecem à empresa uma visualização melhor de como vai caminhar os próximos períodos, se baseando pela situação climática, tá? Porém, contudo, entretanto, a empresa já avisou que ela vai reduzir as projeções para a safra de 2023 e 2024, principalmente porque ela vai deixar de semear 16 mil hectares de soja lá no Mato Grosso, e isso representa uma redução de 7,3% em relação à estimativa atual, pessoal. Isso vai trazer uma redução dos seus lucros naturalmente. E eles já têm até uma estratégia aqui onde eles vão transferir a área de plantio de soja mais o algodão da segunda safra para o algodão da primeira safra, que vai melhorar a produtividade nesse período, cerca de 1% a mais em comparação com a guidance anterior. Para quem não sabe, é a projeção. Não sabemos se vai dar certo isso, tá? Os impactos climáticos nesse ano têm afetado bastante. A área do milho ainda, na segunda safra, vai sofrer uma redução de 7,7 mil hectares em relação ao inicialmente projetado, principalmente por conta do replantio de 19 mil hectares de soja. De acordo com a SLC Agrícola, não houve alterações no custo por hectare, pois o aumento de custos devido ao replantio será compensado pela redução de custos nas áreas que sofreram com a seca. Eles vão recompor com outros plantios em outras localidades, né? Vamos ver se isso vai dar certo ou se, infelizmente, vai afetar na produtividade da empresa. Para quem não sabe, o ciclo de plantio da empresa fica na seguinte situação. Vejam que existe um prazo de 2 anos, tá? Uma divisão de 2 anos desde do início, né? Eles vão partindo para o planejamento agrícola, depois vai para o insumo, depois vai para a produção de soja da segunda safra. Vejam que depois tem o crescimento exponencial, aos poucos vai se desenvolvendo, vai crescendo, tá? Então é uma parte bem dinâmica essa questão do plantio e depende de muitos fatores externos, variáveis, e um deles é o clima. Quando você for investir em empresas desse tipo, infelizmente vai afetar esse aspecto. E outra variável também é o câmbio, igual eu relatei para vocês. Eles têm até uma estratégia de se proteger, que é utilizando o hedge. Vejam que até o final da produção eles tentam equiparar essa volatilidade, porém sempre vai ter uma
alteração quanto ao seu lucro ou prejuízo, tá? Por conta do plantio de commodities. Já até comentando um pouco sobre as fases que a empresa está atualmente, ela está numa fase 3 hoje de incrementação da sua estratégia, onde ela está focando em ESG, que basicamente é a parte ambiental numa empresa. Outro aspecto é a solidez financeira, muito benefício para os investidores. Eficiência, distanciamento em relação à média e deixando uma empresa fora da curva comparada a outras, é outro aspecto benéfico para os investidores, e um crescimento predominante do asset light, que vem trazendo muito benefícios para a empresa, pois reduz custos. Para quem não sabe, asset light é uma estratégia de redução de custos e que a empresa vai trabalhar com uma menor quantidade possível de ativos, deixando apenas o que é essencial para as operações. Então eles vão deixar o que é realmente essencial para a operação, o que não for, eles vão ficar fazendo arrendamento. O que seria arrendamento? Uma compra e venda de fazendas. Isso traz benefícios para nós investidores e para a empresa, que vai manter um caixa bem robusto. Isso acaba trazendo também uma volatilidade nos seus lucros, por conta de compras e vendas, e também nos seus dividendos, tá bom? Mas eles estão trabalhando de forma bem equilibrada quanto o seu lucro líquido, a sua receita líquida, tentando deixar bem separada isso, né? Até trazendo para vocês a evolução do valor dos portfólios de terra, como isso afeta a empresa positivamente. Vejam a crescente da valorização das fazendas, das terras, pessoal. Isso é muito positivo. Vejam a correlação das mesmas terras que a empresa tinha comparado à situação atual. Veja, a valorização foi acima do IPCA. Comentando agora sobre os fundamentos da empresa, pessoal, esse aspecto é o que afeta nós investidores. Lucro líquido da empresa, desde 2019, vem crescendo. Nesse último ano de 2023, acabou caindo um pouco, tá? Talvez no primeiro semestre de 2024 acaba sendo também um pouco negativo por conta desse calor que está atualmente, tá? Por conta da situação climática. Isso vai acabar desvalorizando a ação, deixando ela descontada, ok? Até porque a margem líquida não teve tanta volatilidade, sem levar em consideração 2021. Sobre a dívida líquida da empresa, ela segue controlada, não vejo pontos negativos aqui. Eu gosto de se basear em um valor próximo a 2,5 vezes. Perfeito. E já que eu trouxe os lucros, vamos analisar agora os dividendos. Vejam que desde 2018 a empresa vem aumentando seus dividendos. Hoje a média é 4,5%, está abaixo comparado a um pagamento interessante que seria a partir de 6%, ou pelo menos 6%. Porém, reparem que desde 2020 esse valor vem aumentando. Isso pode ser benéfico. E para manter esses dividendos, eles vão focar bastante na alocação de capital de forma estratégica, como conversão da pastagem, novos projetos, recompra de ações, pagamentos de dividendos, ponto relevante para nós, e o crescimento em áreas maduras com alto potencial de produtividade. Sobre agora os seus dados fundamentalistas, pessoal, o PL da empresa comparado aos últimos 2 anos não se alterou tanto, segue estável. PVP da empresa teve uma queda, preço sobre seu valor patrimonial, tá? Dividend yield segue acima comparado aos últimos 2 anos. Payout da empresa está bem acima comparado aos últimos anos, tá? Porém, reparem que não é um payout tão elevado. Margem líquida segue estável comparado ao ano desde 2018. Esse é um ponto muito relevante, pois demonstra estabilidade na empresa. EV sobre EBITDA também segue controlado. O VPA da empresa segue igual comparado a 2022 e vem crescendo desde 2018. O LPA, lucro por ação, deu uma caída, tá? O ROI e o ROIC estão equilibrados, porém tiveram uma queda nesse ano. Dívida líquida sobre EBITDA, igual eu relatei para vocês, está equilibrado. E o lucro nos últimos 5 anos pelo KGR segue bem estável, tá? Um ponto bem relevante, tá, pessoal? Sobre a situação atual da empresa, desde 2017 ela entrou numa tendência e não saiu mais, tá, pessoal? É um ponto bem relevante. Tivemos alguns momentos de baixa, esses momentos foram positivos para a gente aportar na empresa. Nesses últimos 2 anos, a empresa trouxe muita volatilidade para o investidor, tá? Levando em consideração desde 2022. Vejam que a empresa não consegue sair dessa situação, tá? Trouxe 2 pontos para vocês aqui para se atentarem, que é o 277 e 2166. Caso a empresa saia desses pontos, pode ser que a empresa vá caminhar para cima. Caso ocorra isso, temos essas projeções para a empresa, tá bom?
bom? Onde ela pode bater e recuar. Mas é importante ela sair dessa zona. Para quem gosta da empresa, projeta investimento para longo prazo, é um momento interessante para você analisar, para você acumular quantidade em cotas. Vai depender bastante do seu perfil, da sua estratégia, tá bom? Tem gente que não gosta de comprar nesses momentos de tanta lateralidade, tá bom? Vai depender do seu perfil, da sua estratégia. Não é nenhuma recomendação de compra ou de venda. No longo prazo, a empresa trabalha em tendência de alta. Até para a gente fazer uma comparação dos últimos 5 anos com o Ibovespa e também com o CDI, vejam que a empresa trabalhou de forma bem crescente, tá? E vem trabalhando de forma bem positiva. Para você ter algum retorno bem considerável numa ação, o ideal seria analisar de 3 anos para frente, tá? 2, 3 anos para frente, sempre atualizando. Bom, na minha opinião, é uma empresa muito boa. Acredito que com esse desdobramento vai atrair muitos investidores novos, até por conta do seu preço, que vai cair consideravelmente. Para quem quer uma exposição para o setor do agronegócio, é uma estratégia bem interessante ter ela na carteira. Vai depender bastante do como você quer inserir ela na sua carteira. Se você quer se expor de forma mais reduzida, um 10% da carteira, um 5%, 4%, 3%, vai depender bastante de como você quer se expor quanto às commodities, até porque vai trazer uma maior volatilidade, tá bom? Não é nenhuma recomendação, faça suas análises. Empresas de commodities têm suas volatilidades nos períodos, mas no longo prazo, caso o SLCE3 continue trabalhando de forma estruturada e seguindo as suas estratégias, ela vai continuar pagando bons dividendos, vai continuar lucrando, mesmo tendo as volatilidades das commodities. Perfeito? Bom, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Grande abraço a todos. Se inscreva no canal e fui, pessoal.